Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais um Em Pauta, hoje, dia 30/6 de 2020, agora exatamente 2h22 da tarde. Vamos falar aí sobre Oswaldo Eustáquio e mais presos políticos. Oswaldo teve sua prisão revogada no dia de hoje. Sua defesa já se manifestou, contando aí um pouco sobre este caso. Também vamos falar sobre alguns governadores que estão prestes a ser impeachmentados, né? Isso mesmo, estão muito próximos a ser impeachmentados. Vamos falar sobre o caso do ministro da Educação. Será que continua o Decatelli? Quem será o próximo nome escolhido? Afinal de contas, vamos falar quem foi que indicou aí o ministro, que parece andou fazendo algumas adulterações no currículo, né? Isso é grave. Vamos aí também ver mais fatos e questões sobre o grupo terrorista Black Lives Matter, e entre outros. Hoje estarei aqui com Eduardo Charão e também a advogada Júlia Zanata. Daqui a pouco a gente retorna com mais informações. É isso aí, meu caro Eduardo Charão. Como você está aí no estado mais bonito do Brasil, Santa Catarina? Olá, Josair. Tudo bem com você? Boa tarde. Olá aí a todos que estão nos assistindo em mais um grande programa. Compartilha esse programa aí, pessoal. Já bota no WhatsApp, Facebook. Tem muito assunto importante aí para a gente conversar hoje. O estado de Santa Catarina está um pouco frio, né? Tá ventoso hoje. Passou ontem também dia todo chovendo, né? Mas tá aquela situação ainda, né? Todo mundo preocupado, se é que vai trancar tudo de novo aqui, Josair, ou se não vai. Os empresários aqui da minha cidade, de Balneário Camboriú, que é uma cidade do litoral catarinense, necessita muito que o turista venha e o turista não está vindo. Então, estamos nessa situação aí, Josair, né? E fora as complicações ainda do governo estadual catarinense, envolvido aí em inúmeros escândalos, processo de impeachment, vice-governadora batendo de frente com o governador, chamando o governador de traidor, e a vice-governadora ainda continua com Bolsonaro. Então aqui em Santa Catarina o tempo está fechado mesmo. Pois é, em Santa Catarina, né, vários estados, né? Hoje nós vamos falar também sobre o governador do Amazonas, que também teve a polícia em sua casa, mas não foi por conta desses inquéritos fakes aí do STF, foram por conta Acho que o teu microfone está desligado aí, Josair. Opa, desculpa, agora sim. Beleza. Maravilha. Então, Eduardo, eu estava falando o seguinte, nós temos muitos governadores aí com a corda no pescoço, né? Muitos governadores com a corda no pescoço. Hoje, um deles recebeu a visita da PF na sua casa, foi o governador do estado do Amazonas, vou falar sobre isso logo mais. E nós temos, como você disse, aí o estado de Santa Catarina, que está em maus lençóis com o seu governador, mas também o do Rio de Janeiro, só que eles já estão em processo de impeachment, não é isso? Então eu quero chamar agora também a Júlia Zanata, que vai contar para nós como está esse caso aí de Santa Catarina. Olá, Júlia, beleza? Olha só, com o livrinho na mão. O áudio, Júlia. O livro Sim, sobre fake news, que não são as fake news do STF, não é mesmo? Exatamente. Esse livro aí do Christian de Rosa, né, é um livro muito bom. Seria bom se os jornalistas todos comprassem esse livro e lessem, né, Júlia? Porque muitas fake news hoje em dia
nós somos acusados de fake news, mas quando a gente pergunta, tá, manda lá então, bicho, qual fake news? Aí o silêncio é total, né? São só acusações sem nenhum fundamento. Mas queria dar boa tarde a todos, boa tarde, Eduardo, Josair, obrigada mais uma vez pelo convite e estou aí à disposição. Vamos falar do impeachment aí, aqui do Moisés, que mais que nós vamos falar? Pois é, tem muitos assuntos, alguns assuntos importantes aí nesse dia, né, Júlia? Como, por exemplo, o Decatelli, ministro da Educação. Está acontecendo um pouco de eco aí, se alguém puder desligar aí o microfone. Então, nós temos o Decatelli que provavelmente sairá, já está quase batido o martelo ali que ele não vai, não tem como ficar realmente depois do que aconteceu, né, ontem, inclusive após a entrevista que ele deu, me parece que não há como deixar o Decatelli no ministério. E vamos falar também sobre os presos políticos. Assim, nós temos presos políticos no Brasil, são 8 presos políticos nesse momento, e o Oswaldo Eustáquio teve a sua prisão prorrogada pelo ministro do STF. Dizem que está proibido de falar o nome do tal ministro, né? Está proibido falar o nome do tal ministro aí do STF. Sabe aquele carequinha lá, né? Então, e também vamos ver aí alguns fatos sobre esse movimento terrorista Black Lives Matter. Mas eu gostaria de começar, Júlia, aí por Santa Catarina. O Carlos Moisés. O Carlos Moisés, ele foi eleito às costas de Jair Messias Bolsonaro, e ele era chamado o Bolsonaro, o capitão, e o Carlos Moisés, ele era o comandante que foi eleito com uma agenda da direita, e muitos parlamentares ajudaram a eleger o Carlos Moisés, né? Colocaram a sua vida ali, o seu trabalho, gratuitamente para elegê-lo. Mas não foi bem isso, não foi exatamente a agenda da direita que ele carregou após vencer as eleições, né, Júlia? Conta para nós aí o que está acontecendo no estado de Santa Catarina, e já faço a pergunta, e se realmente você acha que esse impeachment é sem volta? Bom, primeiramente, deixar claro, né, para as pessoas que o Moisés é um estelionatário eleitoral, porque ele, como você falou, ele se elegeu com as pautas conservadoras e apoiado no ombro do Bolsonaro, dizendo: aqui em Santa Catarina só existe um candidato do Bolsonaro, que no caso ele dizia que era ele. Inclusive, à época, Josair, as pessoas do PSL criticaram Jair Bolsonaro porque ele não deu um apoio tão explícito para o Moisés, porque ele não deu, porque ele não conhecia, não é mesmo? Ele não conhecia, e acabou que, mais uma vez, Bolsonaro tinha razão, porque logo que se elegeu, ontem ainda assisti um vídeo do deputado Gessé Lopes, que fez toda uma retrospectiva das traições, e que depois não foi mais só traição, ele passou para episódios de corrupção, né, envolvidos em corrupção, enfim. Então, mais uma vez, Bolsonaro tinha razão. E agora me parece que o Moisés está querendo se aproximar do Bolsonaro, sendo que lá no início ele falava que o governo ia ter a cara dele e que ele não queria os conservadores envolvidos, aliás, ele não falou conservadores, ele falou extremistas, né? Então, agora que, desculpa a palavra, que a merda agarrou, bem assim, tem que falar a palavra tem que ser dita, ele está querendo se aproximar do Jair Bolsonaro, mas não creio que isso vá acontecer. Muito me deixaria triste se isso acontecesse, mas o Bolsonaro antes já não estava aí para ele, imagina agora, né, com todos esses casos de corrupção. Sobre o impeachment propriamente dito, eu acho que eu não ouvi mais falar.
eu acho que deu uma apagada, entendeu? Tá rolando a CPI, tem o fato de ter subido para o STJ, né, que provavelmente é por ter uma menção ao Carlos Moisés, que é o governador em algum momento. Tem a discussão também, Josair, se vai passar o impeachment só do Moisés ou se vai passar o impeachment do Moisés e da Daniela, que daí o impeachment da Moisés e Daniela é um pedido de impeachment ali, não sobre o fato dos 33 milhões, mas sobre aquela questão dos aumentos dos procuradores, que inclusive tem um parecer, né, do TCE, do Tribunal de Contas do Estado. Bom, como a gente sabe, o impeachment é um processo único e exclusivamente político, e vai depender do clima na Assembleia, primeiro, para saber se vai ser dado prosseguimento ao impeachment e qual pedido de impeachment. Hoje essa é a grande questão que eu escuto nos bastidores da política. Qual será o pedido de impeachment que será dado prosseguimento dentro da Assembleia? Porque você veja bem, se for só o do Moisés, ele assim que der entrada, assim que tiver prosseguimento no processo de impeachment, ele é afastado e assume a Daniela, certo? Mas se for o outro pedido de impeachment que tem a ver com o aumento dos procuradores, seria afastado os dois e quem assumiria por tanto tempo? E tem mais um detalhe que me disseram, isso eu não olhei na lei, que se esse impeachment acontecer o ano que vem, teria eleição indireta pela Assembleia. Então, tudo é uma questão de interesses políticos agora envolvidos, né? Para ver se vai ter o prosseguimento do impeachment, porque a gente sabe também que o Moisés está buscando se acertar com deputados, né? Voltar, fazer aquilo que ele nunca fez, que nunca tentou se aproximar do parlamento. Ele achou que ia conseguir governar sozinho e governar só com aqueles que na patotinha ali que ele se fechou e se ferrou, né? Porque a patotinha incluía o Douglas Borba, que era tipo um primeiro-ministro praticamente. Então, tem essas questões que estão sem respostas e creio que vai permanecer sem respostas por muito tempo, e só depende hoje do presidente da Assembleia. Sim. Você comentou sobre a Daniela, né, a vice-governadora. Ela está fazendo oposição ao próprio governador, né? É uma questão até inusitada de você ver uma vice fazendo uma disputa. Aí alguns falam que ela está tentando pegar a cadeira do ministério, não sei se exatamente isso que está ocorrendo. Mas, Eduardo, você também aí que é de Santa Catarina, como você está vendo esse processo aí que envolve o seu querido governador? Olha, eu tive o privilégio de não fazer parte de tudo isso. Quando o PSL estava se formando aqui em Santa Catarina, que era, então, meu amigo na época, hoje não é mais, né, que virou a casaca também, Marcelo Brigadeiro, ele foi um dos que estava à frente, e o Bolsonaro queria dar o PSL para ele aqui no estado de Santa Catarina. Só que ele é uma pessoa que não tinha muito poder financeiro, etc. Ele estava envolvido no campo da arte marcial, né? Enfim. Vou resumir aqui a ópera, né? Algumas pessoas, e eu estava junto no meio de tudo isso, né? E eu comentei com o Brigadeiro, olha, vamos fazer então uma chapa, um partido conservador, vamos botar pessoas que estudam, conservadores. Aqui no estado tinha e tem inúmeras pessoas conservadoras. A Ana estava nesse pacote, a Detone, o pessoal conservador aí de todos os municípios, lógico que o Christian, tudo mais, porque precisa se ter também toda uma ajuda intelectual. Mas a decisão, né, como sempre se vem tomando, é pelo outro caminho, né?
Aí eu lembro que nas reuniões lá vinha o católico, radical, o conservador, aí vem o Eduardo Charão. Então comecei a me afastar de tudo isso e graças a Deus eu acabei me casando e saindo em lua de mel, bem nesse momento que estava se formando tudo isso. Aí eu deixei de lado, acabaram botando Lucas Esmeraldino na presidência do PSL. Um ser que, se eu não me engano, é de Tubarão, e eu não sabia nem quem era, ou seja, não é um cara ideológico, mas que tinha isso aqui, ó. Né? Foi ele que resgatou o de não sei da onde, de que treva, de que lodaçal, se Moisés. Né? E o Lucas Esmeraldino continua no governo, então é esse pessoal aí que não sabe de nada com nada. Né? Moisés ainda é maçom, né? É esse pessoal aí que está governando o estado de Santa Catarina. E já no primeiro instante, Josair e Júlia, e para aqueles que estão nos assistindo, já se formou comissões em secretarias, gente do PT sendo nomeada, gente da esquerda radical do estado, marxista, comunista de carteirinha, ainda estavam sendo deixadas em seus cargos para dar uma continuidade. Se abraçou a ala podre da política catarinense, enquanto os conservadores que foram eleitos, por exemplo, a Ana, Gessé, etc., foram deixados de lado. Já no início do governo já implodiu, já houve a briga com os conservadores, com o eleitor do Bolsonaro. E o povo catarinense percebeu e começou a questionar e depois virou ataques mesmo contra o próprio Moisés. Aí vem aqueles comentários que a Júlia argumentou aqui, que ele começou a chamar a ala bolsonarista de radical e de intolerantes, etc. Né? Ou seja, ele se abraçou com a esquerda logo que se elegeu, né? E deu um pé na bunda do seu eleitorado. Mas eu fico pensando, cara, olha, eu já vi gente burra na política, mas igual esse cara, ele é muito idiota, cara. Cara, Moisés, tu é burro, cara. Tu poderia hoje, olha, tá com a tua reeleição garantida, cara. Tu poderia ser o cara, mas é que tu é burro. Sabe por quê? Porque vocês não leem. Vocês ficam tirando onda com a cara do Olavo de Carvalho, né? É um asno, é isso aí mesmo. Né? É um asno com duas orelhas bem grandes. Cara, como é que tu conseguiu fazer isso, meu Deus do céu? Em pouco tempo tu conseguiu ser o cara mais odiado da política catarinense. Né? O cara tinha toda a base de apoio com ele ali, né, Com Eduardo? certeza, né? E a questão da votação do impeachment, qual que vai ser decidido aí, que foi protocolado, tal, ainda não sei, não estou na LESC, né? Não é um ambiente que eu gosto muito, é um ambiente meio profano, mas os deputados catarinenses estavam indo contra ele, principalmente quando ele mandou travar fazer o lockdown aqui em estado de Santa Catarina, né? E os empresários começaram a cobrar seus deputados. O presidente da ALESC, da Assembleia aqui do estado, fez vídeo numa empresa deserta, numa das maiores empresas da indústria catarinense. O deputado Escudilac, que já foi líder do governo Moisés, imagine, entrou com impeachment junto com a Ana Campagnolo e com outros deputados. Então, o Moisés perdeu todo o seu apoio e a sua base. Mas está demorando. É aquela política da prudência e sofisticação, de não ficar descendo além e bater de frente, que o Moisés parece que está tentando tomar algum corpo, e seja lá que tipo de negociação espúria ele anda fazendo, para tentar se manter no cargo, né? Mas eu acho muito difícil, ainda mais tendo o secretário preso, né? Douglas Borba. Mais uma nomeação dos seus amiguinhos, bem que a Júlia falou, né? Aquela cúpula que ele tentou se fechar, nomeou amiguinhos, conhecidos dos seus municípios, empresários conhecidos, e já foram praticar o que há de pior na política, né? Que é fazer licitações fraudulentas com amigos para ver se eles conseguem se enriquecer e encher o bolso de dinheiro com a máquina pública. E a gente viu isso com os respiradores, com a questão aí do Coronga, né? Compraram coisa até de puteiro que nem existe. Puteiro que não existe, cara. Endereço que não se sabe nem de onde que é.
É triste ver essa situação, né? Mas vamos ver o que a gente consegue espremer aqui em Santa Catarina de toda essa situação. É um estado onde tem uma grande ascendência aí de uma política conservadora, é um estado que eu vejo que tem grande movimentação cristã, né? Vamos ver aí se a gente consegue tirar esse pupilo de tiranete, né? Esse senhor aí, eu não sei se ele tem 1,5 metro também, metido a machão, né? Atacou aí a liberdade dos catarinenses, atacou a fé dos catarinenses, quis intervir. Moisés asno e mentiroso. Faltou, né? Herege, ditador, revolucionário francês, jacobino, mandou entrarem na casa das pessoas que estavam orando, mandou a polícia militar entrar lá, acabar com as orações de 5 senhorinhas, mandou a polícia atacar a propriedade privada. Olha, inúmeros escândalos aqui em Santa Catarina. Mas o que mais dói foi a restrição da liberdade, cara. Olha, eu nunca pensei que ia passar pelo que eu passei aqui na minha vida. Aqui em Balneário Camboriú, cara, a gente não podia sair da cidade. O Renato, dali da Itajaí, não podia sair da sua cidade. Botaram barreiras para as pessoas não passarem os municípios. E isso tudo pela política do governador. Então, fora a roubalheira, Josair e Júlia, ainda nós temos toda a questão da liberdade, da Constituição que foi rasgada. E ainda rasgaram e ainda tentaram jogar o resto da Constituição na nossa cabeça, ainda mandaram a gente calar a boca, entendeu? Foi triste o que aconteceu aqui. Nunca vou esquecer, cara, na minha vida o que eu passei aqui. Eu fiz vídeos no YouTube só para gravar, só para deixar gravado e registrado para os meus filhos, tudo que eu passei aqui, cara. Ainda está acontecendo, né? Não parou de acontecer ainda. Ainda está acontecendo. Pois é, e quando você fala, Eduardo, sobre a restrição religiosa que ele fez aí, eu me recordo, uma das medidas, acho que não chegou a entrar essa medida dele aí nas igrejas, mas uma das medidas era fazer aquela hóstia embrulhada, né, nas missas, etc. O pessoal, até os estudos nacionais aqui, a gente fez matéria sobre isso. E agora, antes de eu fazer mais uma pergunta para a Júlia, só quero mostrar essa imagem aqui a respeito das restrições religiosas pelo mundo, né? Isso aqui aconteceu nos Estados Unidos essa semana. Os católicos foram fazer uma oração aqui num monumento, numa imagem, né? E foram expulsos dessa maneira, né? Foram expulsos desta maneira por fazer uma oração em um ambiente, em um meio público. Inclusive um sacerdote também foi espancado, né, por esse pessoal aí, o pessoal que está ligado ao Black Lives Matter. Então, Júlia, nesse sentido, eu gostaria de fazer uma pergunta a você, que é a seguinte: nós estamos vendo, né, a nossa liberdade ser tolhida, e nós estamos vendo os conservadores, os cristãos, especialmente, né, essa classe da sociedade ser perseguida. Quando nós vemos aí na rede, olha, hoje sou eu, mas amanhã será você. Será que isso é verdade? Porque parece assim, se você não for um conservador, um cara de direita, um cara cristão, parece que você tá sus, entendeu? Está sossegado. Porque a pedra está sendo jogada em cima desse pessoal aí, da direita, da igreja, né? Claro que aqui tem essa divisão, nem todos os conservadores são cristãos, etc. Mas parece que há, sim, esses grupos que estão na mira. Estão na mira. Então, como você vê, Júlia, você vê uma saída para isso? O que você acha que a gente deve fazer com relação à militância de direita no nosso país? Bom, eu acho que eu nunca pensei, na verdade, que a gente passaria por o que a gente está passando, né? Eu sabia que ia ter perseguição assim que o Jair Bolsonaro assumisse o poder e começasse a colocar em prática, porque não se trata de assumir o poder. O que revolta
é que ele está colocando o que prometeu na campanha em prática, a agenda conservadora, e eles estão impedindo isso. Estão claramente impedindo, perseguindo as pessoas e chegaram ao fundo do poço, que é prender pessoas por opiniões políticas. Muito me preocupa, porque você veja, a Sarah Winter, uns defendem, outros não gostam. Eu estou pouco me importando para a opinião de quem fala que gosta e não gosta. Se a prisão dela é ilegal e inconstitucional, se é arbitrária, todos temos que nos unir e defender essa menina que foi presa injustamente. Se você não gosta do modus operandi dela, o problema não é meu. Só aviso que amanhã, que nem o Josair falou, pode ser você. E aí, quem que vai se levantar para te defender? Então, eu acho que eu não vejo, assim, por exemplo, fora dos meus grupos, que discutimos política, que discutimos o conservadorismo, eu não vejo do grupo das minhas amigas, por exemplo, ninguém falando sobre essas prisões que estão acontecendo, eu não vejo ninguém com essa revolta. Vamos dizer que o povão parece que está alheio a isso. Eu tenho medo de essas pessoas estarem caindo na narrativa, sabe? Porque, querendo ou não, a gente não pode negar a força da TV. A pessoa vai lá assistir a novelinha dela, daqui a pouco começa o Jornal Nacional e ela fica ali, tu entende? Ela fica ali assistindo Alan dos Santos. Gente, outro dia eu entrei num lugar, tava passando a Globo, e o Alan dos Santos, se eu não conhecesse, eu ia pensar que era um criminoso, da maneira que estava passando ali. Entendeu? Nós vemos, inclusive, rádios locais aqui, replicando notícia, porque o que acontece? As rádios locais, elas pegam a informação da Folha de São Paulo, do Globo, e aí a narrativa vai vindo. Porque aqui na minha cidade, aqui em Criciúma, a Folha de São Paulo ninguém lê, mas a pessoa escuta a rádio local. É tradição daqui acordar de manhã e escutar as rádios locais. Entendeu? Então a narrativa vai se replicando. E ao mesmo tempo que Alan dos Santos, ou Estudos Nacionais, ou Oswaldo, são jornalistas e a imprensa coloca eles como blogueiros. Como diz o Alan dos Santos, eu sou um blogueiro sem blog, né? Porque eu não tenho blog. Então, o que me preocupa é se essas narrativas estão chegando, de que forma estão chegando no povão. Às vezes eu converso com um, tem uma percepção, converso com outro, tem outra percepção. O que a gente pode fazer? Eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou na minha rede social o dia inteiro falando, eu encontro alguém, eu tento explicar, né, de maneira palatável, né, que a pessoa consiga entender, mas assim, ao mesmo tempo, quem está fazendo esse trabalho, tipo, nós estamos nos expondo. Amanhã ou depois, a gente também pode ser perseguido. A Júlia Zanata pode ser perseguida amanhã. Posso ser perseguida no meu órgão de classe, que é a OAB. Né? Posso ser perseguida, enfim, para qualquer coisa. Já sou, né? Na verdade, já tive ameaças. É um desgaste diário. Mas é que nem eu fiz um post ontem, não se trata mais de uma escolha política. Não se trata de uma escolha política, se trata da luta pela liberdade, da luta pelo futuro do nosso país. Exatamente, Júlia. E eu gostaria que você falasse um pouco aí, Júlia, da tua cidade, Criciúma. Eu sei que você vai estar de olho na política aí da sua cidade, e nós precisamos de fato de pessoas, né, no meio político, e ao mesmo tempo que eu me preocupo com você, por conhecer você aí das redes sociais, você esteve aqui com a gente também, eu me preocupo pela tua exposição, mas, de outro lado, eu fico feliz de ver pessoas como você dando a cara a tapa aí na sua cidade, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco aí como está esse período, você vai entrar aí para brigar com esses políticos aí da tua cidade, enfim,
Conte para nós, por gentileza, essa questão aí em Criciúma. Então, eu sou pré-candidata a prefeita aqui. Eu acho também muito importante nós ocuparmos os espaços com pessoas que defendem as pautas conservadoras, que estão dispostas a quebrar paradigmas, né? A ministra Damares esteve aqui no final de semana e ela falou isso. O grupo que está com o Bolsonaro, ele veio para quebrar paradigmas, né? Então, assim, Josair, primeiramente, se não fosse o Jair Bolsonaro, a Júlia Zanata jamais teria espaço num partido, entendeu? Hoje eu sou presidente aqui do partido, sou pré-candidata a prefeita. A eleição de Jair Bolsonaro fez abrir a possibilidade de novas lideranças como nós, como o Eduardo Bolsonaro sempre fala, a eleição de Jair Bolsonaro foi a cereja do bolo. Agora nós precisamos construir o resto do bolo, e o resto do bolo inclui a eleição municipal, porque as coisas acontecem aqui no município e vai crescendo, estado, entendeu? Então, tem que mudar. Não dá mais para fazer política da forma que estava sendo feita, e eu tô sim disposta, né? Tu perguntou se eu tô disposta, eu tô disposta a encarar esse desafio. Não é fácil, ainda mais uma eleição a majoritária, é bem complicado. Vou lutar aqui contra pessoas poderosíssimas, né? Forças aí políticas poderosíssimas. E falando ali no que o Eduardo Bolsonaro sempre fala, que a eleição de Jair Bolsonaro foi a cereja do bolo, o próprio Olavo de Carvalho, né, fala que foi uma ejaculação precoce, mas construir o resto do bolo também não quer dizer só na área política. Nós temos aqui, por exemplo, em Criciúma, o Coalizão Conservadora, que quem cuida é o Lucas de Campos, tem o Henrico, o Jonas Bressan, um pessoal bem ligado ao Gessé Lopes, né, mas ele não é um movimento político. Eles trazem palestras para a cidade e possibilitam essa discussão, inclusive fazem estudos de clássicos, acho que vai ter nesse final de semana. Então, o professor Olavo sempre fala que não é só pela política que nós vamos mudar. Nós temos que ter produção cultural de direita, conservadora, porque assim, Josair, quem que vai escrever a história do que o país está passando hoje? Se forem as pessoas de esquerda, eles vão nos pintar como os fascistas, de fato. Quem está fazendo essa produção? Quem está produzindo culturalmente no país em nosso favor? São muito poucos, né? Então, a última vez que eu estive no Olavo de Carvalho, em fevereiro desse ano, ele falou: tá todo mundo preocupado em entrar na política, tá certo? Mas cadê aquela outra ala que tem que se preocupar também em fazer produção literária? Porque por isso que nós estamos sofrendo tanto hoje no país. Por quê? Os conservadores ganharam a presidência e não estão conseguindo, estão tendo que lutar dentro do próprio governo para implantar as pautas conservadoras. Porque não é do dia para a noite. Tem gente que fala, mas o Bolsonaro está demorando. Mas, gente, é difícil, está tudo aparelhado. Então, vamos também trazer a responsabilidade para o nosso lado e fazer o nosso papel. O que você está fazendo dentro da sua empresa, dentro do seu emprego, para conversar com as pessoas e esclarecer? Porque tem gente até hoje dizendo que a luta contra o comunismo é uma besteira. É porque o comunismo, ele muda de nome. Ele é mutante. Ninguém vai falar que vamos implantar o comunismo. Ninguém vai querer. Eles vão colocando as coisas aos poucos, a gente nem percebe. Porque o nosso lado, os conservadores, nós somos muito sinceros. A gente chega e fala, não, nós queremos implantar uma agenda conservadora. Aí todo mundo, nossa, que retrógrado, porque as pessoas não sabem nem o que é conservadorismo. Elas acham que conservadorismo é cuidar da vida do outro, da vida sexual do outro, da vida religiosa do outro. Muito pelo contrário, nós somos defensores das liberdades. Nós só não queremos que nos imponham que a gente tenha que falar que a grama verde é preta. Nós queremos ser livres para falar o óbvio. Então, eu creio que na nossa realidade, o que a gente pode fazer é fazer, por exemplo, eu estou fazendo esse trabalho na rede social,
tentando explicar para as pessoas, e agora entrando na vida pública, que não é fácil, na vida política, você vira alvo, mas eu estou pronta para o combate. Legal. Tem uma mensagem aqui da Marisa Lino Moreira. Júlia, siga em frente defendendo seus propósitos conservadores em defesa do nosso país. Bom, Júlia, onde o pessoal pode te encontrar aí? Você tem página no Face, para ir já inteirando aí com as tuas pautas. Então, gente, o meu Instagram é Júlia P de pato Zanata, como tá no meu nome ali. Eu tenho também o Instagram Dona de Casa Opressora, e no Facebook a minha página é Júlia Zanata, tá? Procura, eu tenho o perfil e tenho a página. E no Twitter, infelizmente, eu não tenho, porque eu tinha um perfil e fui suspensa, tentei criar outro com a mesma foto, na mesma hora fui suspensa. Enfim, eu tive 5 perfis do Twitter suspensos. Eu tenho que judicializar isso, só que eu tenho tanta coisa para judicializar que eu não tenho, além de tocar meu trabalho no escritório, né, que tem que ser dado preferência para os meus clientes, antes de judicializar as minhas coisas, eu não consegui recuperar. Eu estou excluída para sempre do Twitter, já tentei com outro número de telefone, eu não sei o que acontece, que eles me descobrem e me suspendem. O máximo que eu consegui dessas 5 contas, depois da primeira suspensão, foi uma que ficou 1 mês, e aí eu postei, assim, naquele dia, Trump rompe com a OMS, né? Estados Unidos rompe com a OMS. Na mesma hora, puf, suspenderam o meu Twitter de novo, e então eu não tenho Twitter. Estou censurada. Maravilha. Júlia, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez no Estudos Nacionais. Um abraço aí para a família. Fique com Deus. Até mais. Tchau. Tchau. É isso aí, meus caros. Tivemos a presença aí da advogada, a Júlia Zanato. Muito bom tê-la aqui conosco. E vamos lá, vamos tocar agora aqui o Eduardo. Olha só, pessoal. Nós temos presos políticos, isso não é novidade para ninguém, é novidade para o povão, né? É novidade para o povão que assiste Globo, o povão que não sabe a realidade do nosso país, que não nos assiste, não assiste aí as mídias independentes. O máximo que eles ficam sabendo é que um blogueiro está preso. Um blogueiro. Inclusive, Eduardo, eu entrei aqui, no site da Gazeta do Povo, e mais uma vez a Gazeta do Povo está colocando Oswaldo Eustáquio em uma notinha pequena, naqueles breves lá que eles fazem, colocando ele como um blogueiro, e o cara já trabalhou para eles, cara. Já trabalhou para eles. Aí tem um outro colunista lá que, digamos, faz uma defesa do Oswaldo, mas o chama de louco, tá? Ele só defende porque ele diz que não com essas palavras, né, mas ele diz que os loucos merecem também o nosso apoio nesses momentos, né, porque isso não pode acontecer, não pode prender o cara só porque ele é louco, né? Então, essa mídia podre é a mesma mídia que hoje, a Rede Globo, está falando que 90% dos brasileiros apoiam a PL 2630, essa PL da censura que está para ser aprovada aí no Senado. Então, meus caros, olha só, o Oswaldo Eustáquio vai ficar mais 5 dias preso, no mínimo, né? Eu não duvido muito de que essa prisão se estenda, tá? Eu não duvido disso. A defesa conseguiu os autos apenas no dia de hoje. O cara foi 4, 5 dias atrás, ele foi preso. Pelo amor de Deus, gente, aonde existe isso no mundo? Né? Onde existe no mundo livre, é só aqui no Brasil. O Brasil é o único país que possui um preso jornalista, tá? É o único. Aí eu te pergunto, Eduardo Charão, quem será o próximo a ir para cadeia, né? E assim como eu falei, perguntei para
para a Júlia. Eu sei mais ou menos a tua resposta, mas eu gostaria de ouvi-lo, meu caro. O que fazer nesse momento? O que fazer? Simplesmente deixar a bola rolar, né? Vamos ver o que dá, vamos continuar fazendo o trabalho aqui. Pois é, né, José? Essa questão aí do que está acontecendo com a nossa questão aí do judiciário, não dá para dizer que são leis brasileiras, porque eles estão inventando, né? Estão inventando moda, tirando cartas da cartola que não existem no baralho. Eu estou achando essa situação aí totalmente estranha, e quem poderia combater assim um pouco apático, né, cara? Tem uma matéria que é ética do advogado no curso de Direito. Eu fiz essa matéria, né? E fala também sobre o Estatuto da OAB, etc. Eu tenho aqui um livrinho vermelho pequeno, e ali, se você lê aquilo, o advogado, ele pode dar carteiraço, ele pode entrar até na mesa do delegado, pegar documentos, né? Pode entrar na sala do juiz, fazer muitas coisas sem permissão, sem pedir, né, educadamente. Por isso que se diz, né, dar carteiraço, só porque tem a carteira da OAB. Mas existe também outras questões, que inclusive constitucionais, que tem que se ter a igualdade. E qualquer advogado, por mais ideologia que tenha, qualquer que for, principalmente os comunistas sempre são os que mais brigam sobre essas questões, que é igualdade durante o processo entre acusação e defesa. Como que a acusação vai impetrar aí diversas acusações, vai mandar em busca, apreensões, ou até mesmo aí bota a pessoa direto na cadeia, e a defesa não tem nem acesso a todos esses laudos, né, a toda essa documentação, para saber o que se passou, por que essa pessoa está na cadeia, por que o Estado brasileiro botou essa pessoa atrás das grades, por que cerceou a liberdade dessa pessoa. Então, não está havendo essa igualdade. Então, a defesa está numa briga que não há como você bater de frente contra esse sistema, não há defesa. Foi até por isso que eu publiquei no meu Facebook, né, na minha conta pessoal, a questão do Tribunal do Povo. É um termo alemão lá, mas a tradução é o Tribunal do Povo, que foi criado em 1933 pelo pessoal nazista, onde lá eles criavam as leis e julgavam quem era traidor da pátria, quem era traidor do partido, quem era traidor da ideologia nazista, era um traidor da Alemanha. Então, é algo muito parecido que está acontecendo. E existia defesa nesse tribunal, mas era um advogado que ficava de mãos atadas, né, porque não tinha acesso por inúmeras partes das acusações que estavam fazendo, botavam a pessoa na frente de um juiz desse Tribunal do Povo Alemão, ficava descascando, fazendo duras acusações, ou chamando essa pessoa de traidor da pátria, traidor da ideologia, isso, aquilo, etc., que estava matando o povo alemão, e era um atentado ao Führer, etc., etc., etc. E por mais que o advogado quisesse fazer uma defesa, a acusação desse tribunal era descabida, não havia realidade de fato em cima dessas questões. E nós estamos vendo isso agora, e eu fiz essa alusão àquele tribunal, porque nós estamos vendo isso. Mas, lógico, as pessoas ainda não estão indo para campos de concentração, ainda não estão sendo mandadas para um paredão para ser fuziladas, ainda. Mas as pessoas estão sendo presas
por praticamente um tribunal de exceção criado pelo STF, de uma lei que não existe. Será que... Cara, não é possível, José, e quem está nos assistindo. O nível intelectual de quem pode combater essas pessoas é muito baixo. O QI é de um chimpanzé, para não perceber isso, cara. E eu fico puto, ó, pé da vida aqui, porque os processos desse tribunal de exceção, tá? E eu provo com todas, olha, eu provo de maneira categórica que é um tribunal de exceção. Por mais que esse tribunal não goste que eu esteja falando isso, provo, tá? Na cara de vocês. Né? Por mais que eu não tenha defesa, fodam-se, tá? Porque o que está faltando nesse país aqui é homem mesmo que fale as coisas, né? Porque é uma vergonha para nós aqui ver o que uma moça, uma mulher, a Sarah Winter, né, tentou bater de frente com isso, mandaram a menina calar a boca, botaram ela atrás da prisão, tá de tornozeleira eletrônica, estão fazendo gato e sapato com a liberdade dela. E com inúmeros outros jornalistas, José, com inúmeras pessoas da imprensa paralela, com inúmeros cristãos, com inúmeros conservadores, a gente está apanhando de um tribunal de exceção. Não existe na lei isso que eles estão fazendo. E isso daí já passou do meu nível. Opa, isso aqui está me assustando. Já passou. Agora eu estou no tempo assim que, olha, só esperando, sabe? Esperando a hora que vai vir, a hora que vai bater em mim, a hora que vai chegar essa situação. Porque parece que não há uma escapatória e não há uma defesa. E nós todos estamos nos sentindo assim. Se essa situação chegar a nós, não há defesa para isso. Será que compreenderam o que eu estou falando? Porque há um tribunal que cria. Pode falar. Tipo assim, né, Eduardo? Olha, vamos nos reunir aqui, vamos juntar os advogados, vamos fazer a nossa programação para ver o que faremos quando a PF bater aqui, ou quando, sei lá, os Black Lives Matter chegar na porta da nossa casa, né? O que ações nós vamos poder tomar? Pessoal, não há mais ações desse tipo. Não há mais ações jurídicas no nosso país, né? Olha só, vou repetir. O Oswaldo Eustáquio, que foi preso há 4 ou 5 dias atrás, a defesa dele não teve acesso aos autos nos 5 primeiros dias. Você imagina só, Eduardo, você está numa cela, o teu advogado não vai te visitar, você não sabe quanto tempo você vai ficar lá, e o teu advogado não consegue pegar os autos aí, porque você está preso. Aí lá na mídia, a mídia podre, os cúmplices criminosos, estão fazendo pouco caso de que um jornalista está preso. Está preso. E outra coisa, os nossos congressistas, né? Já temos poucos congressistas do nosso lado. Hoje, o Gil Diniz e o Douglas Garcia foram suspensos das atividades na Alesp. Tá? Foram suspensos. Qual é a justificativa dessa suspeição? Olha, eles praticaram fake news. Fake news. Então eles vão ter direito a voto, mas eles não vão poder se manifestar, eles não vão poder questionar, né? A liberdade do parlamentar, veja, parlar, quer dizer, você fala, inclusive você tem imunidade para isso, eles não vão mais poder ter isso. Qual é a justificativa? Fizeram fake news. Que tipo de fake news? Discurso de ódio. Quer dizer, discurso o crime de opinião. Mas veja bem, né, José? Eu estava aqui assistindo um documentário do Jordan Peterson, né, que é o psicólogo canadense, muito famoso, né? E ele está avisando já há um bom tempo, nas suas redes sociais e até mesmo em palestras, essas pessoas da esquerda que ele quer dialogar a todo momento, e muitos não querem nem aceitar a conversa, mas ele está avisando todos, olha,
tudo isso que vocês estão passando em lei, todas essas restrições de não poder falar, não poder aqui chamar, o cara é um traveco, um cara é um homossexual, um cara aquilo, não, tem que chamar o cara pelo certo nome, etc. Ou então todas essas restrições sociais, vocês querem restringir a internet para certo tipo de pensamento, etc. Isso pode ser atingido, isso pode, como é que se diz, uma recontrapuxa dessa maré, como ele diz, é um termo em inglês lá que eu não me recordo aqui, que isso pode atingir de volta todas essas pessoas, que é aquilo que nós estamos falando aqui desde o início. Olha, você que está aplaudindo isso daí da mídia, agora estão prendendo esse cara aí por ter uma opinião, etc., não esqueça que vocês estão lidando com poder, com políticos. Isso também pode atingir vocês. Só que na hora que atinge vocês, não adianta chorar, porque esse fato já foi consumado e já há jurisprudência para essas questões. E o Jordan Peterson argumenta o tempo inteiro sobre essas questões. Não há depois como chorar quando o outro lado assumir o poder ou o controle dessas situações e tudo isso se reverter contra as mesmas pessoas que adoravam colocar inúmeras restrições sociais, restrições psicológicas, restrições políticas nas redes sociais. Então, esse pessoal que está achando bonito, principalmente essa questão em, tem que travar tudo de novo, vocês vão ser atingidos, vocês acham, e aqueles que ainda estão lá na sua casa, que tem um familiar trabalhando e os outros estão recebendo o auxílio emergencial, isso daí tem tempo, tá? O pote da galinha de ouro já secou, não vai ficar caindo dinheiro do céu. Todas essas restrições que o pessoal da esquerda e a mídia fica fazendo pouco caso, isso também vai atingir vocês. No momento em que, porque vocês já tiveram treta com gente do STF, a grande mídia já fez matéria do próprio Alexandre de Moraes com inúmeras ligações imorais, isso já rolou nas redes sociais. Então, no instante em que vocês quiserem tocar ou esse poder atingir vocês, se preparem, porque vai sobrar para vocês também. Porque nós não estamos aqui falando sobre só questão ideológica ou partidária, nós estamos comentando aqui sobre a liberdade. E nós perdemos a nossa liberdade. E os nossos políticos brasileiros e o grande poder político viu que nós estamos fracos e nós estamos à mercê de qualquer leizinha que seja passada, o povo vai sair obedecendo. E o Jordan Peterson comenta de uma maneira muito clássica em seu documentário, que é o que nós falamos tudo aqui desde o início. Olha, no instante que o Estado mandar aqui, todo mundo aqui, subam nesses ônibus que os infectados vão ter que ir para tal lugar, e aquelas pessoas que tiveram contato com os infectados vão para o lugar X, vão isolar essas pessoas, até para um campo de concentração, vão mandar elas, as pessoas vão aceitar, porque não há como brigar contra esse poder do Estado, porque nós estamos desarmados e não há como bater de frente em questão da legislação, né? Se foi tudo, o único órgão que ainda batia de frente, José, contra a arbitrariedade do Estado, em inúmeras prisões e contra e tentar defender os advogados, é a OAB, e eu estou vendo ela totalmente omissa e ainda apoiando toda essa arbitrariedade. Olha só, veja só, né? Que coisa mais estranha tudo isso, né? E vão mandar as pessoas para todos esses lugares aí afastados, numa espécie de campo de concentração, e ainda vai ter gente aplaudindo. Isso é nazismo puro. Eu só descrevi aqui o que o Jordan Peterson, psicólogo renomado canadense, tá? Tem inúmeros estudos sobre essas questões, sobre o totalitarismo político, o cara é especialista nessa área, sobre as ideias políticas, principalmente do século XX. O cara, ele tá com medo. Que no instante que aparecer
certos poderes políticos que assumirem o poder central, por exemplo, se no Brasil os comunistas radicais assumirem o poder central, vão fazer gato e sapato conosco. E ainda vai ter gente que vai aplaudir. Então, José, quando você pergunta o que nós temos que fazer, sim, não há muita coisa que fazer, ok, mas nós temos que falar, nós não podemos nos ajoelhar sobre essa situação, nós temos que apoiar as pessoas que estão brigando contra. Se der, tem que financiar, tem que ajudar essas pessoas a fazerem palestras por aí, a viajarem no Brasil, né? Tem que apoiar os movimentos que estão brigando pela nossa liberdade, senão nós vamos virar o quê? Que eu não estou vendo muito escape se a gente não brigar de fato e se a gente, olha, não acordar. E se o governo federal não acordar, nós vamos nos transformar naqueles filmes dos anos 80 e dos anos 90, tipo Demolidor, né? Que é o mundo futuro, que ninguém pode tocar em ninguém, que os políticos sofisticados, tu não pode falar, governo, tu não pode falar um palavrão, que tu vai tomar uma multa, tu não pode, tu só pode andar de um lado da calçada, porque se tu pisar no outro, você está infringindo as regras, porque o outro lado da calçada só vem, o outro só vai, entendeu? E já está acontecendo essas questões, José. Lá, publiquei até aqui no meu Facebook, em São Paulo, uma cidade de São Paulo. Tem o lado esquerdo da calçada, tu vai para a região norte, e o lado direito da calçada tu só pode vir para o sul. E uma moça aqui que mora na Espanha, que é minha amiga do Facebook, ela comentou, na Espanha já está assim há um bom tempo. E botaram setas nas calçadas para indicar qual direção essa calçada só anda. Isso, na Alemanha também. Exatamente, José. Olha o que fizeram nas praias. As empresas na Alemanha, que foram um dos primeiros lugares a se abrir, né? Na verdade, não, pessoal. Foi um dos primeiros lugares a tomar posse da ditadura. Porque a empresa, se você sai do seu escritório, né? Então, saiu, eu vou para casa, levantou. Opa, esqueci o óculos. Veja, eu não vou poder voltar por aqui. Eu vou ter que dar uma volta, porque eu só posso ir por um determinado lado. Só posso ir por um determinado lado para eu não encontrar alguém de frente. Para que, né, vai que eu me esbarro ali na pessoa e passo o vírus para ela. Ontem, Eduardo, eu recebi uma mensagem de uns amigos nossos que estão lá na Alemanha. E eles estão desesperados, cara. Eles estão desesperados. Olha a situação. Não vou falar detalhes, mas veja. Eles são brasileiros, possuem vários filhos, e as pessoas do bairro odeiam eles. Por quê? Eles têm muitos filhos. São brasileiros, né? E ela falou que eles estão, assim, perplexos com a vigilância. Diz que, assim, a cidade onde ela mora, mas eu acredito que isso esteja em toda a Alemanha, ela falou que, cara, isso aqui é a China. É China. A vigilância é 24 horas. 24 horas. Ela não sabe o que fazer, ela tá com medo. Ela tá com medo, inclusive, de perder a guarda das crianças. Alemanha, meus caros. E assim, ela falou: olha, se a gente vai ver, para sair daqui, a burocracia é gigante. Se a gente quer ir para o interior para fugir disso aqui, a gente não consegue, porque precisa de papelada, de documentos. É caríssimo para alugar uma casa e outra. Se você vai alugar uma casa no interior, lá na Alemanha, você passa por um escrutínio absoluto. Eles vão pesquisar toda a sua vida. É um inferno. E na Alemanha, José, uma moça advogada, que nem a Júlia, assim, vocês que estão nos assistindo aí, ó, prestem atenção. Uma moça que nem a Júlia, né, indignada com o lockdown, com uma parte da população, não me recordo qual era a cidade, não sei se era Berlim, fizeram uma manifestação na rua, ela falou nas redes sociais, convocou tal, ela foi presa, e mandaram ela por uma espécie de um sanatório, porque ela estava louca.
Vejam só, pessoal. Aí tem muita gente que fica falando da Alemanha, liberdade, não sei o quê. Cara, a Alemanha e esses países aí nórdicos, cara, a Suécia, é um ataque à família o tempo inteiro. É um ataque à cristandade o tempo inteiro. Vocês não fazem ideia da ditadura que essas pessoas vivem hoje em vários países na Europa. E esses reflexos estão batendo aqui. Porque o legislador brasileiro e o jurista adoram o direito alemão e esse bando de aberração, podem se preparar que muita coisa vai chegar aqui, como já está chegando essa questão das calçadas. Qual que era o certo a fazer? Lá, quando, no primeiro dia que avisaram que iam decretar, lá em março, essas loucuras, aí né, apareceu aí meia dúzia de malucos, o Charão, o Josair, Christian, né? Terça Livre, Olavo, esses caras aí. O Bolsonaro também estava falando que não era para fazer nada disso. Começaram a criticar essas pessoas, né? Porque não podemos fazer isso, não podemos perder a liberdade e tal. Agora, como nós já perdemos a nossa liberdade, o Estado já manda e desmanda, né? Manda fechar a empresa, entra em qualquer lugar onde que quer, faz o que quer, manda a gente ficar em casa, manda a gente se vestir do jeito que eles acham melhor, né? Agora, esse ponto já passou, José. Agora nós estamos para outro. Para onde você deve andar? Não, as pessoas têm que andar só assim, ó. É só nessa corrente aqui, ó. É só para o sul. E lá na outra via, você só pode vir para o norte. Lá na outra é só para o oeste. Para ninguém se encontrar, não se tocar. Né? Vamos virar os filmes futuristas, assim. Onde as pessoas vão ficar só em casa, ninguém toca em ninguém, as pessoas não querem ter mais filho. Né? É aquele filme lá do Demolidor, cara, com o Stallone. Eu acho aquilo lá é fantástico, cara. O cara, naquele filme, o cara preveu tudo. Né? É triste isso, né? Mas nós estamos caminhando para um outro passo, que é pior. E nós não podemos permitir isso. Não podemos deixar chegar nesse próximo passo. Né? Esse seria o certo a fazer. Né? Pois é, meus caros, olha só. O Dori aí, máscaras serão obrigatórias até vacinação em massa, diz Dória. Então, meus caros, ele anunciou, na verdade, multa de R$ 500 para quem for flagrado nas ruas de São Paulo de cara limpa. O governador João Dória enfatizou que as pessoas precisam se acostumar a usar máscaras. E ainda, meus caros, olha só. De acordo com as novas regras, estabelecimentos comerciais flagrados com as pessoas sem máscaras também serão multados no valor de R$ 5.000 por pessoa, cada vez que isso acontecer. Tá? R$ 5.000. Aí como que as pessoas não vão obedecer isso com medo, José? Olha o medo. É um absurdo isso, cara. Como é que nós estamos aceitando isso? A que nível chegou? Cara, eu fico indignado. Vocês que foram meus professores de direito, vão a puta que os pariu. Porque vocês ficavam... Sabe qual era a promessa, José, no curso de direito? Primeiro dia que eu botei meus pés, eu não terminei essa merda porque eu tenho nojo disso daí. E não vou terminar essa porcaria, que não vale de nada. Que vocês são os mentirosos. E hoje eu dou mais razão pro Olavo, José, do que nunca, cara. Nunca. As universidades brasileiras são compostas de farsantes. Vocês são as mentiras, os impostores. Porque sabe qual era a promessa? Que o advogado... chegavam assim, né? Com o diretor lá do curso, com o reitor, tudo. Né? O advogado é o cara com a espada que quando vem a bota do Estado, você tenta impedir e você está defendendo. O que vocês estão fazendo, seus bosta? Vocês são os merda, vocês são os mentirosos. Vocês deveriam ser expulsos a pontapé. Cara, olha, eu me tornei um ponto acadêmico de carteirinha. É isso. Pelo amor de Deus, cara, é nojento. E olha só, notícia de hoje aqui, caso bem sucedido na América Latina. Uruguai enfrenta a Covid-19 sem quarentena obrigatória e uso de máscaras.
Estamos aí, apesar de não ter declarado quarentena obrigatória ou exigido o uso em massa de máscaras contra a expansão do novo coronavírus, o Uruguai tem conseguido manter índices baixos de casos da Covid-19 e leitos de UTI desocupados. Temos que lembrar aqui também o Paraguai. O Paraguai já está com o seu comércio aí praticamente todo aberto e os casos são poucos, né? São poucos os casos. Hoje eu fiquei sabendo de mais fatos aqui no Brasil de pessoas que faleceram por câncer, faleceram outras doenças, e os seus corpos não foram liberados. Por quê? Por causa do Covid. As famílias ficam estarrecidas. Esse é um crime que brada aos céus, meus caros. Isso desde a Grécia Antiga nos é narrado, né? Veja, você poder fazer um funeral digno para um familiar é um direito sagrado. Todo mundo, até os pagãos sabiam disso, porra. Até os pagãos sabiam disso, né? Vocês lembram? Bom, enfim, deixa eu colocar aqui algumas pautas, porque senão tem muita coisa aqui para falar. Olha só. O Alexandre de Moraes prorroga a prisão. Tá, isso aqui eu já falei, né? Prorrogou a prisão do Oswaldo Eustáquio. Grupo suspeito de envolvimento no assassinato de Marielle Franco é preso. A Polícia Civil e o Ministério Público realizaram uma operação em conjunto na manhã desta terça-feira contra um grupo que é suspeito de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco. Segundo a polícia, os presos formam um grupo... Desculpa. Segundo a polícia, os presos formam um grupo de matadores conhecidos como Escritório do Crime e seriam responsáveis, além da morte de Marielle, pela morte de um empresário na Barra da Tijuca, zona oeste carioca, em 2018. A polícia informou que chegou ao bando através da quebra de sigilo telefônico e afirma que o grupo era liderado pelo ex-capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega, e após sua morte passou a ser comandado por Leonardo Gouveia da Silva, conhecido como MAD. Além de MAD, também tiveram mandados de prisão expedidos pela Justiça o irmão do chefe, Leandro Gouveia da Silva, o Tonhão, os ex-PMs João Luiz da Silva, o Gago, Anderson de Souza Oliveira, o Mugão e Gurgel. Também há um PM da reserva, conhecido como Janjão, com atuação na milícia do Morro do Fubá, em Campinho, na zona norte do Rio de Janeiro. Ao todo, foram 6 mandados de prisão e 31 de busca e apreensão. Mad foi preso em sua casa em Vila Valqueire, zona oeste do Rio. E a Rede Globo, né, Folha de São Paulo, Veja, todos esses aí da mídia extremada chegaram a acusar Jair Messias Bolsonaro, né? Bolsonaro. Quer mentira mais criminosa do que esta? E hoje já vamos falar agora do PL 2630, que será votado, provavelmente, né, se o Alcolumbre lá não estiver muito embriagado, ele vai colocar hoje para votar essa proposta aí de censura das redes. Eu tenho aqui, meus caros, olha só, porque eles mexeram novamente, tá aqui, ó, eles mexeram novamente, Eduardo, aqui, ó, deixa eu ler para vocês. O relator do projeto que visa combater as fake news, senador Ângelo Coronel, apresentou na noite desta segunda-feira uma nova versão de seu substitutivo, no qual estabelece outras hipóteses para exclusão imediata de conteúdo. Quer dizer, semana passada eles tinham apresentado um substitutivo umas 3 horas antes da votação. Daí já queriam votar. Aí hoje apresentaram outra. E já querem votar. Esses caras estão aonde? Num galinheiro. Esses caras estão completamente... Cara, desculpem, mas parece que esses caras estão chapados. Essa é a verdade. Esses caras estão chapados, eu não sei do que, o que eles andam fumando, né? Aí veja só, nesse novo substitutivo aí, veja só o que o texto prevê para que as plataformas percam os conteúdos de forma imediata. Olha só, então, se você escrever alguma coisa aí no Face, Twitter, qualquer lugar, e tiver um desses pontos aqui, você pode perder
o teu perfil imediatamente. Se a plataforma considerar um risco de dano imediato de difícil reparação. Tipo, o que é isso, né? Se a plataforma ou a empresa de fact-check, como é que é? Fact-check, não sei se é esse o nome. Risco de segurança da informação ou do uso do usuário. Grave comprometimento da usabilidade da aplicação. Cara, o que é isso? Quer dizer, olha só, eu achei aqui na sua matéria um grave comprometimento de usabilidade da aplicação. Ponto. Aí depois tem algumas coisas assim que todo mundo vai concordar, tipo, incitação à violência contra a pessoa ou grupo, mas isso já tem na lei, já está no código, né? Indução a erro, engano ou confusão com a realidade pelo uso de conteúdo de áudio, vídeo ou imagem, deliberadamente alterado ou fabricado, especialmente acerca da identidade de candidato e cargo público. Olha, ressalvados o ânimo humorístico ou de paródia. Sei. Então, quer dizer, eles vão ter que ver o que é piada, o que não se encaixa com a piada, né? Depois eles vão ter que ver o que é um grave comprometimento de usabilidade da aplicação. Cara, vocês entendem que isso aqui é uma censura total que os caras querem implantar no Brasil. Se a coisa já tá feia, se essa PL 2630 maldita passar, claro que ela vai para a Câmara, né? Bolsonaro vai derrubar, mas eles simplesmente derrubam o veto do Bolsonaro. Essa é a verdade. Aí eu quero ver o seguinte, se nós perdermos essa batalha, eu acredito que nós não vamos perder. Mas se perdermos essa batalha, a coisa vai encrencar, né? O caroço vai, de fato, ficar feio aí nesse angu. Por quê? Só as mídias alternativas estão falando a realidade do Brasil. O exemplo que a gente bateu aqui hoje. Nós temos um jornalista preso político. Se nem mesmo nós pudermos falar isso, meus caros, ferrou. Isso daí é uma sacanagem da pior espécie, José. É óbvio que é para atacar programas como o seu aqui, como os que estão falando a verdade. Não há como não ver isso como uma pura sacanagem jogada política. E essa questão aí, olha, se for piada, né? Se for uma piada, aí pode, beleza? Então, o que eles querem, ô Eduardo, é deixar o mundo assim, ó, desse jeito aqui, ó. É isso que eles querem fazer, cara. Eles querem deixar o mundo cada vez mais retardado, né? Cada vez mais retardado. Isso aqui pode, né? Isso aqui pode. Nessa PL aí, cujo relator é o Ângelo Coronel. Sabe aonde que ele foi pegar as suas inspirações para fazer essa PL? Na Rússia. Estava há poucos dias na Rússia, fez videozinho lá da Rússia. Foi aprender com os russos, olha só, meu Deus do céu, e com a China também ele foi aprender. E isso aí que vocês estão vendo, adivinhem onde é? É na Inglaterra, né? Lá na Inglaterra. Isso aí você não vê na Polônia, por exemplo. Lá na Polônia você não vê essas coisas aí, né? Na Inglaterra você já está vendo esse tipo de coisa aí. Olha só, vamos para frente. Hoje era dia da Globo pagar 460 milhões à FIFA para ter o direito de transmissão da Copa de 2022, mas conseguiu adiar o pagamento através de liminar na Sexta Vara do Rio de Janeiro, enquanto o contrato não é julgado na Justiça da Suíça.
A crise está batendo forte na emissora da família Marinho. Meus caros, aí também é um motivo porque os caras estão batendo tão forte ultimamente, né? Estão batendo forte, parece que eles estão dando as suas últimas cartadas aí. De fato, se nós tivermos a queda da Rede Globo em 2022 e tivermos aí Bolsonaro conseguindo dar uma equilibrada no STF e também uma equilibrada aí no Congresso, esses caras, eles sabem que a força conservadora junto à força dos cristãos, como eu escutei alguém falando hoje, concordo plenamente, essa força dos conservadores com os cristãos, ela vence as eleições. Ela começa a vencer culturalmente também, por isso que a gente está sendo tão atacado nesses tempos, né? E essa pandemia, ela veio para fazer isso realmente. Olha só, meu Deus, a América nas mãos do Trump, isso é impossível. Os caras vão acabar com as nossas ideias globalistas. E eles estão aí com tudo para, de fato, tentar, né, fazer com que a gente fique quietinho, caladinho e, quem sabe, até presos. PF cumpre mandados na sede do governo do Amazonas e na casa de Wilson Lima. Deixa eu colocar na tela para vocês aqui e aumentar a fonte para vocês acompanharem essa matéria aqui comigo, do Conexão Política. A polícia, aqui ó, a Polícia Federal está na manhã desta terça-feira, na sede do governo do Amazonas, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus, e na casa do governador Wilson Lima, PSC, no conjunto Vila Rica. Os agentes cumprem 20 mandados de busca e apreensão e outros 8 de prisão temporária de investigados por fraude e superfaturamento nas ações de combate à pandemia do Amazonas. Os alvos são os funcionários do governo e empresários ligados ao setor de saúde. No inquérito constam provas, indícios de desvios dos recursos públicos enviados pelo governo Bolsonaro, que deveriam ser destinados ao sistema hospitalar estadual. Os mandados foram expedidos pelo ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, e o cumprimento das ordens conta com a cooperação do Ministério Público Federal, da Controladoria Geral da União e da Receita Federal. O ministro determina ainda o bloqueio de bens no valor de 2,977 milhões de 13 pessoas físicas e jurídicas. Está aí o Covidão chegando na casa desses corruptos políticos que se aproveitam, né, da pandemia para roubar. Outra notícia que eu quero trazer para vocês aqui, meus caros, a respeito do Decotelli. Bom, o Decotelli foi colocado aí, dizem que por nomeação do Almirante Rocha, tá? Almirante Rocha. E chancelada pelo ministro Braga Neto da Casa Civil, além de ter o apoio de Augusto Heleno, do GSI. Agora eu pergunto, como você coloca um ministro em uma das principais pastas do governo e não pesquisa de fato, não averigua, né, o passado do Decotelli? De fato, tantos diplomas assim, que na verdade diplomas não servem para picas nenhuma. Não averigua isso, meus caros? E agora? Agora eu acho que ele vai ficar. Aí depois reclamam, né, José? Aí depois vem os conservadores, estudam, os chatos, avisando sobre essas questões aí. Cara, e quando já botaram o nome desse cara, começou a rolar na rede aí, tu já viu, né? Quem é esse cara? Aí tu vai, meu Deus, né? Aí já deu uma declaração lá que não é ideológico, não sei o que. Falei, puta que eu pariu. Eu ainda quero saber quem é que fica indicando esse tipo de gente.
Isso não é coisa do Bolsonaro. Para mim, isso não é coisa do Bolsonaro. Isso deve ser, olha, deve ser coisa dos generais. Não é possível, cara. Não é possível. Olha, aí ainda fizeram, e olha só esses escândalos aí de currículo, aí depois tem, não tem, aí o cara fica afirmando que tem, aí a universidade vai lá e diz, não, tu não tem, cara. Cara, coisas assim, tão desnecessárias, né? Uma briga por nada, aí tu... Mas isso é o reflexo de quem é a pessoa também, né, José? uma notícia aqui, Pode notícia de falar. última hora. Decotelli está entregando sua carta de demissão ao presidente Bolsonaro. Como assim? Já? Eu acho que ele recebeu uma ligaçãozinha, né? Ô, Decotelli, faz a gentileza aí, escreve uma cartinha, eu vou ditando para ti. Na verdade, já está lá no e-mail, é só você abaixar e assinar, e depois você diz que você está pedindo a sua demissão. Pode ser? É lógico, meus caros, é lógico. Né? Porque, veja, Eduardo, também tem a questão de a cor da pele do ministro, né? Então o pessoal, olha só, agora quero ver a esquerda falar sobre o ministro. O pessoal, não caiam nessa, não fiquem nesse joguinho besta. A cor da pele não influi nem influi, sabe? Né, a gente tem que parar de cair no jogo da esquerda, de falar o mesmo vocabulário deles, de fazer esse tipo de piada, né? Isso aí é coisa de esquerdista retardado, meus caros. Então, o Carlos Alberto Decotelli entregou a sua demissão ao governo. O presidente terá que escolher novo ministro da Educação. Pelo amor de Deus, o Nadalim já está lá, meus caros. Coloca o Nadalim, como o Eduardo falou, os caras estão estudando esse negócio aí seriamente há muito tempo. E a gente está falando aqui, Carlos né? Nadalim, a gente já conhece ele a longa data. Não é alguém assim, ô general, o cara que não estuda, não conhece nada de conservadorismo, não sabe não sabe os principais autores nem do Brasil, quiçá do mundo. Aí você vai pedir, enfim, quem está governando o Brasil é o Bolsonaro, não é? Então, meus caros, a gente precisa começar a pressionar o Bolsonaro, pelo amor de Deus. Ó, a gente apoia o senhor, a gente está contigo até o final, tá? Pode contar com a gente. Ó, a gente também está mostrando a nossa cara. Então, pelo amor de Deus, coloca lá à frente do Ministério da Educação o Carlos Nadalim ou outro que seja do mesmo estilo, né? Que tenha também a mesma autoridade. Porque, olha só, nós temos filhos. A gente já sabe como é aguentar a escola nos tempos de hoje. Nós sabemos como é o currículo universitário nos tempos de hoje. Você estava comentando esses dias aqui, você vai entrar numa faculdade aí de história, sei lá, EAD, né? Uma graduação EAD. Meu Deus do céu, cara, tem mais de 30 matérias que não tem a ver com história. É diversidade, é sociologia de não sei o quê, línguas de sinais. Meu Deus do céu, cara, os caras inventaram um monte de bobeira. Claro que língua de sinais não é uma bobeira, mas eu quero aprender história e não uma outra língua, né? E os caras metem lá porque há esse discurso inclusivo, etc, etc. Então, pelo amor de Deus, Bolsonaro, coloca alguém lá dentro que já seja da área. Não fica com não dê ouvido a esses caras aí que dizem que o Olavo de Carvalho não deve ser ouvido, né? Não, tira agora qualquer aluno do Olavo de Carvalho, coloca para escanteio. Pelo amor de Deus, coloque a escanteio esses caras que falam isso. Esses caras foram que colocaram o Decotelli agora, numa irresponsabilidade absoluta. Absoluta. Isso prova que são incompetentes e até mesmo pode começar a desconfiar que eles são burros também. Né? São burros também, porque olha o que eles fizeram. Humilharam o seu governo mais uma vez. Humilharam mais uma vez. E quer saber? Coloca o Nadalim lá, porque, cara, o Nadalim não é midiático, ele não vai ficar arrumando briga. Já que não quer arrumar briga com a imprensa, coloca o Nadalim. O Nadalim não vai arrumar briga. Não vai arrumar briga. Não vai nem xingar no Twitter. Agora ele vai ficar lá no Ministério da Educação fazendo o que tem que fazer. Não, José, e realmente falou certo. Isso é coisa de gente burra. Pô, de novo, cara.
E cada vez que fica botando esse tipo de gente aí, já viu que não dá certo, e já cai, faz cagada. Parem com isso, cara. Qual que é a dificuldade? Por que não estão escutando as pessoas certas, cara? Tu acha que a gente tá de brincadeira aqui? Tu acha que aquele monte de livro lá atrás do Josair, ou todo o histórico que ele tem de estudo aí no latim, tudo, é brincadeira, é para ele chegar aqui e se achar. Olha aqui, ó, olha aí a estante de livros que o Josair tem. Ó, o cara lê, o cara vai lá e estuda, o cara fez aí esse programa e o cara se importa. Senão ele tinha, ó, não tava nem aí, ó, tava vivendo a vida dele com a família e com os filhos. Cara, acordem, cara. O que vocês estão fazendo na merda desse governo? Não, mas me digam, para botar um cara desses e para tomar o que já tomaram aí no traseiro, de novo? De novo? Quantas vezes já? Pela terceira, pela quinta? Pô, tem que ser muito burro, cara. Parem de fazer merda, cara, pelo amor de Deus. Qual que é a dificuldade disso? Qual que é a dificuldade de pegar uma pessoa que entenda sobre o assunto? Peguem esses currículos, esses diplomas. Ó, aqui, ó, vou dizer uma coisa para vocês. Diploma não adianta de nada. Peguem esses diplomas e enfim no rabo de vocês. Tá? Porque os diplomados só estão fazendo merda. Tá? Agora, eu indico aqui, ó, não vou falar os nomes, mas indico aqui, ó, 5 cara que não tem diploma. Aí vocês vão ver o que eles iriam fazer no MEC. Esses caras já iam começar mexendo nessas universidades federal aí, ó, com esses reitor. Coisa que vocês não têm coragem de mexer, né? Agora, a esquerda, quando sempre senta no poder, eles trocam até generais. A Dilma tinha trocado 18 generais, nomeiam reitores de universidade, botam gente em tudo que é lugar. E gente ideológica, comunista de carteirinha. Aí nós estamos com, né? Nós aqui, tá? Vou generalizar um pouco, né? Mas nós estamos com, meu Deus, vamos colocar lá um cara que estuda os livros do Olavo, ou um cara que é conservador, um cara que é cristão. Não, não pode. Não podemos estar abraçados com a ideologia. Temos que botar um cara técnico. Olha só o que vocês estão ganhando com os caras técnicos, né? Olha aí o tecnicismo de vocês, para onde vocês estão indo. Poxa, cara, que difícil. José, é até cansativo de falar sobre essas coisas, cara. Sabe quando teu filho é desobediente, quando teu filho tá lá, pô, tu vai meter a mão nesse negócio, tu vai te queimar. Aí teu filho vai lá e encosta, ó, papai avisou, viu só? Aí, de novo, no outro dia teu filho enxerga lá o negócio que é quente e vai queimar a mão. Ele vai lá, pô, já não expliquei, vou explicar de novo, olha aqui o que acontece. Aí tu vai lá e toca e te queima. Ai, meu Deus do céu, queimei minha mão, tu tá vendo? Não toca. Aí no outro dia ele vai lá de novo. Tá parecendo isso, cara. Parece que vocês querem tomar um pau, que tem que tomar uma palmada na bunda, poxa. O que é isso? O que tá acontecendo com vocês? Parece umas crianças, cara. Nem criança age assim. Pois é, e tem uns comentários aqui, eu quero explicar para vocês, pessoal. Estão falando que, olha, mas o Weintraub caiu por questões ideológicas, não adianta colocar alguém assim. Olha, tem um histórico aí, né? Vocês lembram daquela reunião que o Moro exigiu que fosse divulgada, né? E parece que o Moro é uma espécie de segundo presidente do Brasil. O que o Moro fala, o Alexandre de Moraes, aquela turma lá do STF, Celso de Mello, etc., eles acatam. Então veio aquela fala do Weintraub dizendo que todos os ministros do STF deveriam ser presos. Todos não, né? Falou que muita gente em Brasília tinha que ser preso, começando pelo STF, e a partir daí a coisa foi ficando grave. Perceba que quando eu falo do Nadalim, o Nadalim não tem o perfil midiático do Weintraub. Isso pode ajudar o governo agora, não é isso que o governo quer? Menos embate ali nas mídias. E, de fato, quem tem que fazer esse embate nas mídias somos nós, né? Somos nós. Quando o presidente, quando uma autoridade vai às mídias sociais, é para dar porrada, a porrada certeira, não é aquele, né? Sabe aquela troca de soco? Não. Isso aí quem faz é a gente aqui.
Veja o Donald Trump, por exemplo. Cara, o cara só vai para arrebentar. Só vai para arrebentar, não fica trocando ali, né, farpas. Não é isso. E o Nadalim não tem esse perfil de trocar farpas, de fazer um embate ideológico de argumentações na rede social. O Nadalim não é assim. Agora, ele entende sobre educação. Ele entende, e é uma pessoa confiável. E já está trabalhando lá desde o início. O Nadalim está lá desde o começo, desde o comecinho do governo Bolsonaro. Mas, José, porque ficam botando cara burro, que não entende nada e quer aparecer. Isso se não vai aparecer candidato na outra eleição por um partido de esquerda. Só querem poder. Bota uns caras que estudam aí, poxa. Esse negócio de ministro tá fazendo coletiva de imprensa como fossem os astros. Parece coletiva de imprensa depois da final de partida da final da Copa Libertadores da América. Lá vai o cara lá fazer uma coletiva de imprensa do título e o que perdeu e o que ganhou. Mas cara, vocês têm que trabalhar e ficar quietinho. Vai tirar um reitor, vai nomear um outro reitor da universidade, vai botar o Josair aí na Universidade Federal do Paraná, coitado do Josair, né? Não vou desejar-se mal. Mas um exemplo, vamos pegar o Josair e botar na Universidade Federal do Paraná. Pronto, trocou, tá feito, a imprensa vai chorar, que chore à vontade, acabou. É isso que tem que fazer, tem que agir e tem que concluir as tarefas. A gente votou no Bolsonaro para quê? Para brigar pela liberdade do nosso povo, para ver inúmeras questões estruturais, tem muitas, sim, sei, é difícil, e para frear o comunismo, para dar um pau no comunismo, um cacete nos comunistas, para mandar o Foro de São Paulo a merda, dizer aqui no Brasil essa porcaria não, começar a botar essa gente na cadeia, é para isso. Agora, tu acha que esses ministros aí vão querer fazer esse embate? Vamos mexer aqui em um ministério, vamos botar o Nadalim. Nadalim não precisa aparecer, Josair. E quem está nos assistindo, não precisa nem aparecer. Vai ser assim agora, pronto. Tem que mexer lá o negócio no MEC, as matérias curriculares, tem coisa ruim, então vamos botar as coisas assim, tal, etc. Pronto, acabou. Não tem que dar satisfação para ninguém. O pessoal que estava no governo anterior, o pessoal da esquerda, do PT, PSDB e outros, faziam assim e deu. Acontecia alguns escândalos na mídia, não estavam nem aí. Aí depois esqueciam. Quem fazia o embate era quem? Era o parlamento, eram os parlamentares do governo e depois a mídia deles. E é isso, e o Josair pegou e descreveu bem a situação, é o que tem que ser feito. Aí ficam botando quem? Vocês querem, daqui a pouco vai aparecer um comunista de carteirinha, Josair, né? Que como já tem, né? Por trás, né? Mas vai aparecer um comunista de carteirinha no Ministério da Educação. Agora tá bom, né? Tá vendo? Já revogaram pautas do Entraub, né? Exatamente. E aí? Isso aí é obra dos milicos, tá? É obra dos milicos. Revogar decretos ali do Weitschwab, é lógico, e também foi obra dos milicos colocarem o Decotelli lá. Alguém está falando aí, né, falando, olha, vocês estão criticando o Bolsonaro. Não, aqui a crítica é aos milicos que estão lá buzinando na orelha do Bolsonaro. Esses positivistas tecnocratas, que eles são tão alucinados com essa ideia de tecnocracia, que no fim das contas foram lá e pegaram um cara com um currículo invejável. A gente é técnico, olha, achamos o cara. Esse cara aqui é técnico pra cacete, velho. Beleza. Manda esse cara aqui, ó. Não tem ideologia. E olha a cor da pele dele. Nossa, agora a gente ferramos com a esquerda, né? Ferramos com a esquerda e não vamos colocar lá um Olavete. O cara mentiu o currículo, cara. O cara mentiu o currículo. Veja, para mim, se ele não tiver esses doutorados, eu pouco me importo. Pouco me importo. O cara mentiu. Aí, né? Aí não dá. Aí não dá. Vamos lá, meus caros, vamos lá. Então é isso por hoje. Peço a vocês aí que
compartilhem. Se está chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu vou deixar aqui para vocês, mais uma vez, o link do YouTube, pessoal aí que está no Face, pula lá no YouTube, se inscreva, marque o sininho para receber as atualizações. Peço a ajuda de todos vocês para compartilhar o nosso material aí nas redes sociais. É importante isso, né, Eduardo? Que o pessoal ajude, não só a nós, mas ajude as pessoas aí também a encontrar informações que não sejam aquelas pela extrema imprensa, né? Tem que compartilhar, pessoal. Manda lá no WhatsApp, manda para seus parentes. Por mais aquele parente lá que esteja com medo, que esteja aceitando toda essa situação. Eu sei que quando dentro da família isso acontece aqui também, surgem essas conversas aí, é complicado. Mas vai lá e faz o quê? Manda lá no WhatsApp, manda no grupo da família o programa, manda aí nos outros grupos que vocês participam, bota nas redes sociais, porque... Veja bem, dessa maneira, nós vamos tentar frear a propaganda da grande mídia. Dessa questão, você tem que usar máscara, porque isso vai salvar você. E se tu não usar máscara, tu vai tomar uma multa de R$500. E se o comércio que não estiver obedecendo e não estiver usando máscara, você vai tomar uma multa de R$5.000. E se você continuar fazendo isso, nós vamos fechar sua empresa. E se você questionar, nós vamos prender você. Ou nós vamos matar você. É essa a notícia e é isso que a mídia está incentivando, entendeu? E que os grandes canais de televisão estão incentivando. Então, quem que consegue frear isso? Quem que vai conseguir bater? Bater de frente? É um jornalismo sério. Que eu não conto mais com generais aqui, não conto com arma, porcaria nenhuma. Quem é o foco de resistência aqui? É meio desumano, mas quem é o foco de resistência? É esse programa aqui e outros que tem por aí. Então, para tentar frear isso, é criar uma grande corrente, inúmeras bocas falantes que disseminam esse programa. Se não for assim, vai ser muito difícil, pessoal. Esse é o conselho que eu dou aí para compartilhar o programa. Maravilha, obrigado por todos os comentários aí, né? Bastante gente participando e comentando. Eu sempre aí leio depois do programa todos os comentários. Isso me ajuda a fazer as pautas durante a semana. Lembrando que amanhã estaremos de volta às 2h20 da tarde. De segunda a sexta, 2h20 da tarde, estamos aí na área. Pessoal, fiquem todos com Deus e até breve.